Boa noite, queridos amigos. O tema de hoje é Jesus e a Igreja. Já estamos na lição número 12. Hoje vamos falar sobre o que a Bíblia nos ensina com relação à importância da Igreja. Nos tempos que estamos vivendo, está tendo um problema em muitos lugares. Há muitas pessoas, na verdade milhares de pessoas, que dizem acreditar em Deus, aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas acham que não é importante fazer parte da Igreja. São as pessoas conhecidas como os desigrejados. Então, os desigrejados são as pessoas que acreditam em Deus, mas que não querem fazer parte de nenhum grupo, de nenhuma comunidade religiosa. Eles querem servir da sua maneira, do seu jeito, lá na sua casa, no seu canto, não querem se envolver com outras pessoas. Agora, nós devemos lembrar algumas metáforas que a Bíblia nos fala sobre a igreja. Por exemplo, o Salmo 23 diz, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu sou uma ovelha. Deus é o pastor. E como ovelha, eu faço parte de um aprisco, de um rebanho. Uma ovelha, ela não pode viver sozinha. Para a ovelha ter vida de fato, ela precisa de estar no rebanho. Assim acontece com cada um de nós, queridos amigos. Eu não posso viver só. Eu preciso de um grupo de pessoas. Eu preciso estar fazendo parte do rebanho. É no rebanho que eu sou protegido pelas outras ovelhas. É lá no rebanho que eu vou ser levado para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Quando eu me afasto do rebanho, acontece o grande perigo de que eu estou vulnerável e a qualquer momento, se vier o lobo, ele pode me devorar e me destruir. Então, para eu ter segurança, ter vida, ser feliz, eu preciso fazer parte de uma comunidade, de uma igreja. Outra metáfora que a Bíblia nos apresenta tem que ver com relação à videira. Deus é a videira e nós, os crentes, somos os ramos. Assim como todos os ramos estão unidos e vinculados através da videira, assim também nós estamos unidos, vinculados como irmãos através de Deus. Ele que nos sustenta. Agora, existe outra metáfora também bem interessante, que eu gosto muito dessa, e com relação ao corpo. A igreja é o corpo que está composto por diferentes partes. Tem gente que lá na igreja é o pescoço, a mão, o pé, enfim. Agora eu te pergunto uma coisa. Eu estou aqui com as minhas mãos. Será que essa mão aqui teria vida se eu a tirasse do corpo? Se essa mão dissesse, olha, eu não quero fazer parte desse corpo não, e ela saísse, será que ela teria vida? Impossível. Para que todas as partes do meu corpo tenham vida, elas têm que estar ligadas, conectadas umas com outras. E é isso que Jesus nos ensina através da sua palavra. A importância de nós fazermos parte de uma comunidade religiosa, de uma igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do 22 até o 30. Aqui vamos ler que Jesus nos deixou um conselho bem interessante. Lucas capítulo 13, versículo 22 até o 30. Disse assim: Passava Jesus pelas cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou e lhe disse: Senhor, são poucos os que são salvos? E Jesus lhes respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Uai, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinávamos em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vocês sois. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós sereis lançados fora. Muitas pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão e serão os primeiros, e primeiros que serão últimos. Ou seja, nesse ensinamento que Jesus deixou,
ele faz um apelo para seus seguidores e disse, olha, esforcem-se para entrar pela porta estreita. São poucos os que entram por ela. A maioria, na verdade, quer entrar pela porta mais fácil. A maioria quer ter tudo prontinho, tudo fácil, mas não é assim. Vocês têm que se esforçar, vocês têm que se sacrificar, vocês têm que entrar pela porta estreita. E assim vocês vão entrar no caminho da salvação. Então, assim, eu gostaria de falar para todos vocês, queridos amigos, que o caminho pelo qual Jesus nos leva não é um caminho fácil, é um caminho difícil. Perseverar na jornada espiritual requer de muito sacrifício. Poucas pessoas, na verdade, estão dispostas a pagar esse preço. Poucas pessoas estão dispostas a seguir Jesus pelos lugares que aparentemente são difíceis de andar. Mas se nós, pela fé, nos apegarmos a Ele, confiarmos na Sua palavra, na Sua promessa, e nós fizermos parte da Sua igreja, parte de um rebanho, nós estaremos capacitados e estaremos em condições de seguir Jesus até o fim. Agora, dito isso, vamos responder a primeira pergunta da nossa lição. Quem fundou a igreja? E aí? Quem você acha que é o fundador ou a fundadora da igreja? A resposta está aqui em Mateus capítulo 16. Vamos abrir aí. Mateus capítulo 16. Vamos ler o versículo 16 até o 18. Esses versículos que vamos ler aqui são muito polêmicos, viu? Tem muito debate com relação àquilo que está aqui. Na verdade, é simples de entendê-la. Aqui não é nada complicado. O problema está em nós, os seres humanos, que queremos achar aquilo que não está ali. Então, disse assim, ó. Respondendo Simão Pedro, lhe disse, Tu és o Cristo, você é o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou e lhe disse, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, assim, esse versículo, por que assim, é polêmico e já deu muito questionamento? É basicamente pelo seguinte, tem muitas pessoas sinceras que usam esse versículo e dizem assim, ó, no momento que Jesus lhe disse a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava falando de Pedro, essa pedra era Pedro, porque a igreja está fundamentada sobre Pedro. Ali Jesus estava constituindo Pedro como o primeiro papa. E dali já vocês sabem a história. Daí foram já surgindo os outros papas. Mas quem fundou a igreja foi o apóstolo Pedro. Ele foi o primeiro papa. Ele é o fundamento da igreja. Só que realmente Pedro é essa pedra que é o fundamento da igreja? Ele que constituiu a igreja? Vamos ver alguns detalhes. Por que acontece essa polêmica? Vamos ler o versículo. Pedro faz uma afirmação bem interessante. Ele disse, olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Pedro está aqui reconhecendo que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é Deus. E no versículo 17 ele disse Jesus a Pedro, você é bem-aventurado porque você está declarando isso. Tá? E disse depois, eu te digo uma coisa, Pedro, eu te digo que tu és Pedro. Pedro significa pedra. Tá? Ele vem de uma palavra grega que significa Petros. Petros significa pedra, um pedaço de pedra. Agora Jesus disse, e sobre esta pedra, agora Jesus usa outra palavra, Petra, que significa rocha, edificarei a minha igreja. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte, olha, você é Pedro, você é um pedaço de pedra apenas. Mas a minha igreja está sendo edificada não sobre um pedaço de pedra. A minha igreja está sendo edificada sobre a rocha. E quem é essa rocha? É Jesus. Porque Jesus fala para Pedro, ele disse, olha, você é pedra, apenas um pedaço de pedra, mas sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja.
Se Jesus estivesse falando que Pedro ia ser o fundamento da igreja, ele não usaria a palavra esta. Ele diria sobre essa. Porque se Jesus está se referindo que Pedro é essa pedra, o fundamento da igreja, diria, né? Você é Pedro, você é um pedaço de pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas não é isso que Jesus disse. Jesus disse, olha, você é um pedaço de pedra, mas sobre esta rocha que sou eu, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Ou seja, você vai fazer parte, mas você é apenas um pedaço. Quem é o fundamento da minha igreja sou eu. Então, assim, eu acho que assim, qualquer pessoa entende de maneira bem fácil aí a palavra esta. Quando eu uso esta, estou me referindo aqui, eu. Agora, se fosse para Pedro, seria essa. Mas não é essa palavra que Jesus usou. Agora, eu quero ler com vocês 1 de Coríntios, capítulo 10. Aqui tem uma coisa bem interessante, que fala sobre a rocha. Tá? Diz assim, versículo 3 e versículo 4 de 1 de Coríntios. Falando aqui sobre o povo de Israel do Antigo Testamento. O povo de Israel disse, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra ou de uma rocha que os seguia. E essa rocha era Cristo. Quem é a rocha? Cristo. Então, assim, é muito claro que aqui as Escrituras estão nos dizendo que quem fundou, quem estabeleceu a sua igreja é o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus. Deus chamou os apóstolos, eles foram o núcleo daquilo que ele estava constituindo a sua igreja. Tá bom? Então, assim, não é que Jesus estava falando que Pedro era o fundamento da sua igreja, não. Na verdade, quando a gente lê no prisma que se nos apresenta aqui, o que Jesus está desmentindo é esse mito. Jesus está dizendo que Pedro é apenas um pedaço de pedra, mas que a sua igreja está fundamentada sobre uma imensa rocha. E essa rocha é Cristo. A igreja não está fundamentada em um ser humano. A igreja está fundamentada, ou foi fundada, no próprio Jesus Cristo. Então vamos responder ali. A nossa lição número 12, né? Muito bem, deixa eu ver aqui. Aqui está. Então, quem fundou a igreja? A resposta ali é Cristo, Jesus. Segunda pergunta. Sobre qual fundamento a igreja foi edificada? Olha aqui, vamos distinguir as duas perguntas. A primeira é quem fundou. E quem fundou aqui foi Cristo, a rocha. Mas agora diz sobre qual fundamento a igreja foi edificada. A resposta está aqui em Efésios, capítulo 2. Vamos abrir o livro de Efésios, capítulo 2, vamos ler o versículo 19 e 20. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Olha aqui, qual é a pedra angular, a base fundamental de tudo? Disse que é Jesus Cristo. E disse que os apóstolos, os profetas, eles são o quê? Eles são as pedras da construção. Então, assim, quando a gente fala sobre, por exemplo, vai construir uma casa, você sabe que para que essa casa possa ter resistência e não venha se cair, ela tem que ter um fundamento sólido daquilo que ela está se sustentando, tem as colunas e tudo. Então a igreja também. A igreja tem que ser bem edificada, porque senão a igreja se destrói. A igreja não iria para frente. Então, assim, qual é a pedra angular, aquilo que sustenta toda a igreja? Disse aqui que é Jesus Cristo. Agora, os demais fundamentos são os apóstolos, os profetas, é como se eles fossem assim, as colunas, aquilo que faz parte da construção do edifício. Mas aquilo que sustenta de fato é a pedra angular, Jesus Cristo, tá bom? A rocha. Então vamos responder ali. Sobre qual fundamento a igreja está edificada, ou foi edificada? Sobre Cristo. Então não é um pastor, não é um ser humano, nada disso.
está edificada em Cristo. A pergunta 3 disse assim: para que Deus escolheu seu povo? Por que Deus fundou a sua igreja? Para quê? Qual era o propósito? O que Jesus queria? A resposta está aqui em 1 de Pedro 2, 9. Vamos ler aqui. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha, palavras lindas que Deus fala da sua igreja. Disse, olha, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo escolhido. Mas agora disse para quê? Qual é o propósito? Para a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Então vocês são, diz que a igreja, falando aqui das pessoas, né, os membros da igreja, somos, diz, uma geração eleita, um povo santo e tudo, mas para quê? Para que anunciemos a luz, para que testemunhemos de Cristo. Jesus é a luz. Então a igreja ela tem que testemunhar de Cristo. Através da igreja, as pessoas precisam conhecer de Jesus. As pessoas têm que ver os crentes e dizer, uau, agora eu sei que existe Cristo, olha a vida dessa pessoa. Olha como que essa pessoa foi transformada. Então, assim, quando as pessoas veem essas transformações, esses milagres, as pessoas são atraídas a Jesus. Todos os membros da igreja somos uma casta aberta para o mundo. Estamos testemunhando. As pessoas vão nos ver. Através do nosso testemunho, ou as pessoas chegam mais perto de Jesus, ou as pessoas se afastam de Jesus. Então, assim, temos uma grande responsabilidade. Mas Deus nos chama das trevas e nos leva para a luz. Que coisa linda, né? Então, assim, quando a gente começa a estudar um pouquinho a nossa vida no passado, como que era a nossa vida antes de conhecer a Jesus, a gente lembra a misericórdia e o amor de Deus. Muitas vezes a gente andava perdido, né, nas coisas que o mundo oferece. A gente achava até que eram coisas legais, agradáveis, mas estávamos nas trevas. A gente perdia o tempo nas bebidas, nas festas, naquilo que não presta, mas Jesus nos chama, Jesus transforma a nossa vida, Jesus nos mostra a luz e nos diz, olha, é aquilo que é o certo, isso que é o puro, essa que é a verdadeira alegria. Aquilo que você estava vivendo na sua vida anterior, na sua vida passada, era as trevas. Então Jesus, ele, de acordo com o seu amor, ele nos chama das trevas e nos traz a luz. Então, e a igreja agora tem que mostrar essa luz para as pessoas. Amém? Então vamos responder ali. Para que Deus escolheu seu povo? Para anunciar a luz de Jesus. Ou seja, testemunhar. Pergunta 4. Qual comparação a Bíblia utiliza para se referir à igreja? Tem várias metáforas, mas eu vou usar talvez a que melhor ilustra. Aqui está no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12. 1 de Coríntios, capítulo 12. Vamos ler o versículo 12 e 13. E depois o versículo 20. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, eu posso acrescentar aqui um pouquinho, quer brasileiros, inclusive, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. E disse aqui o versículo agora, o versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas há um só corpo. Então, assim, qual é a comparação que a Bíblia faz para se referir à igreja? A igreja é como um corpo. Agora, o corpo tem muitas partes. Tem, começando aqui, a cabeça,
Depois vem aqui os braços, as mãos, os dedos, as unhas, enfim, todo o corpo do ser humano. A Bíblia nos disse que a cabeça representa aqui a Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Tá? Então, assim, quem lidera todo o corpo é a cabeça. Quem lidera toda a igreja é Jesus, não é o pastor. Não são os anciãos, não são os presbíteros. Quem lidera a igreja é o próprio Jesus Cristo. Ele é a cabeça. Agora, as demais partes do corpo somos nossos seres humanos, os membros da igreja. Isso vai de acordo com os nossos talentos, os nossos dons. Tem gente que na igreja é o pé. Por que o pé? Porque é a pessoa que gosta de visitar, gosta de chegar até as pessoas onde estão, enfim. Gostam de se movimentar, não são pessoas muito ativas. Tem pessoas que são a boca. O que a boca faz? A boca fala, prega, leva mensagem. Então tem gente que é a boca, né? Que está o tempo todo falando a mensagem, está levando aí avante a igreja. Tem outros que às vezes não têm o dom de falar, não têm essa habilidade, esse dom talvez de chegar longe, mas são as pessoas que aonde elas estão, as suas mãos trabalham. Então assim, olha, fazem um trabalho. Enfim, todos temos uma missão. Então assim, você é uma parte da igreja. Jesus está chamando para que você seja uma parte da igreja. Talvez você seja uma pessoa que tem um talento maravilhoso. Você pode ser, por exemplo, a mão. Só que assim, para que essa mão seja útil, tem um propósito, ela precisa estar unida ao corpo. Uma pessoa desigrejada, ou uma pessoa que não tem vínculo com a igreja, que não vai para a igreja, é como o braço que está separado do corpo, vai morrendo, morre, não tem vida. Por isso precisamos fazer parte do corpo. Agora, o que me chama a atenção dessa ilustração é o seguinte: você vê apenas aquilo que está exteriormente, as mãos, os pés, a boca, aquilo que mais se usa, né? Só que o corpo tem muitas partes que a gente não vê. Por exemplo, tem o coração, tem o fígado, tem os rins, enfim, tem muita coisa. Na igreja, tem muitas pessoas que aparecem assim como a mão, a boca, os pés. Mas tem muita gente na igreja que é o coração, que é o fígado, que é os rins, que é o pulmão, que estão também aí trabalhando, só que não aparecem. Porque, olha, nesse momento eu estou falando com vocês, mas eu não fico falando o tempo todo. Tem momentos que eu estou calado, eu descanso. Tem momentos que o pé está trabalhando, mas tem momentos que eu estou dormindo, o corpo está descansando. Mas existem algumas partes do corpo que não descansam. Por exemplo, o coração. O coração, 24 horas, ele está trabalhando aí. Desde que você existiu, começou a ter vida dentro no ventre da sua mãe, o seu coração está batendo. Até o dia de hoje não parou. Só que você não vê o coração. Mas ele é fundamental. Se o coração parasse, o corpo morre. Tá? Porque você sabe, o coração é fundamental. E assim são algumas pessoas na igreja. São pessoas que nunca aparecem. São pessoas que talvez poucas pessoas lembrem o seu nome. As pessoas não são pessoas que às vezes passam por desapercebido. Não estão nos momentos que se bate palma ou se agradece às pessoas por alguma coisa que acontece. Mas são pessoas que têm um papel fundamental na igreja. Se não fosse por eles, dificilmente talvez a igreja iria avante. Então são pessoas que muitas vezes ficam no anonimato, mas que fazem um trabalho importante como o trabalho do coração. Então assim, na igreja não é questão de, eu quero ser o pé, eu quero ser o nariz, eu quero ser a boca, não. Tem que ser de acordo com os nossos dons. Sejamos o coração, sejamos o pé, a gente tem que dar o nosso melhor para Deus. Agora, algum tempo atrás eu ouvi uma pessoa dizer assim, eu acredito que todas as pessoas na igreja façam parte do corpo e são alguma coisa do corpo. Mas eu acho que eu sou tão simples na igreja que se eu for alguma coisa, eu devo ser um fio de cabelo, porque eu sou tão insignificante. Eu lembro que o pregador que estava falando, ele disse assim para essa pessoa: amigo, eu sei quão importante é um fio de cabelo. Porque o pregador ele era careca e ele apontou para a cabeça, né? Eu sei quão importante é um fio de cabelo. Então,
todos somos importantes e todos precisamos estar unidos ao corpo, tá bom? Pergunta 5 disse assim: por que Deus estabeleceu a liderança da igreja? Por que na igreja tem que ter um pastor, tem que ter um diácono, tem que ter um ancião, tem que ter um secretário? Por que tem que ter liderança na igreja? Atos capítulo 20. Vamos ver aqui, livro de Atos, capítulo 20. Vamos ler o versículo 28 e 29. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, dentre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então disse aqui, olha, basicamente duas coisas. Por que Deus constitui líderes que vão estar à frente da sua igreja? Para que eles possam cuidar e pastorear do rebanho. Para que eles cuidem da igreja. Então assim, por que tem pastor, por que tem ancião, por que tem os líderes? Não é para eles se colocarem aí como um troféu na igreja, nada disso. Os líderes na igreja estão ali para cuidar do povo, para pastorear do rebanho. Aí vem o nosso papel de pastoreio. O pastor dos pastores, Jesus, nos dá essa missão de nós também cuidarmos dos membros da igreja, pastorearmos. E o pastor, quando ele tem as suas ovelhas ali, o pastor conta se está faltando alguma ovelha, leva as ovelhas para o melhor lugar para se alimentar. Quando as ovelhas estão feridas, o pastor coloca aí o azeite, o medicamento, aquilo que precisa. Se não fosse o pastor, não tem ninguém que cuide. Se não tem o pastor, os lobos entram e fazem festa. Não tem que ter líder na igreja. É por isso que temos vários cargos na igreja e todo cargo, as pessoas que são chamadas para esses cargos, eles têm uma grande missão, cuidar e pastorear do rebanho de Deus. A igreja se alimenta bem se a sua liderança está fazendo isso. A igreja cumpre a sua missão se a liderança está levando para fazer isso. Então, assim, é importante termos os líderes. O problema, em muitos lugares encontramos, é que as pessoas estão desapontadas com muitas igrejas, porque a igreja que devia ser um refúgio, um oásis nesse mundo, se tornou, na verdade, um lugar de exploração. Tem muitas pessoas que vão para as igrejas e não se sentem assim amadas, não se sentem protegidas, cuidadas, se sentem exploradas. Pessoas são usadas como mercadoria, como apenas um objeto do qual tem que tirar algum benefício. E só isso. E as pessoas ficam se desapontando diante desses fatos. Mas quando a igreja de fato cumpre o seu papel, e nós zelamos isso na igreja adventista, nós lutamos para que de fato a igreja seja um oásis, seja um lugar de refúgio. As pessoas possam chegar lá feridas, machucadas, mas lá é um hospital, onde as pessoas são curadas, ali estão os médicos para ajudar. E eu até aproveito para falar mais detalhes sobre essa metáfora, porque muita gente pensa que a igreja é um museu de santos. E não é assim, não. A igreja é um hospital. A gente chega ferido, chega machucado lá e todos estamos em processo de cura. Mas é lá na igreja que a gente é curado. Lá na igreja que a gente encontra paz, tranquilidade e felicidade. Muito bem. Então é para isso que Deus constituiu a liderança, tá? Para cuidar da igreja e não para explorá-la. Vamos lá para a pergunta número 6. Disse assim: quais devem ser as qualificações dos líderes da igreja? Se Deus constitui líderes, quais devem ser agora as qualificações desses líderes? Vamos lá, 1 de Timóteo, capítulo 3. Vamos ler aqui, 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Eu vou resumir algumas partes, mas para que vocês vejam a importância de os líderes termos boas características. Disse assim, 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado
ou a liderança da igreja, excelente obra ela almeja. É um privilégio ser um líder da igreja, ser um representante de Deus. Mas é necessário, portanto, que o bispo ou o líder, ele seja irrepreensível. Olha, tem que ser uma pessoa irrepreensível, o líder. Tem que ser esposo de uma só mulher, não pode ter duas mulheres, nem pode ser mulherento. Ou ao contrário também, a mulher que é líder na igreja, ela tem que ser mulher de um só homem. Ela não pode ser também assim uma pessoa que não se faz respeitar. Tem que ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ele não deve ser dado ao vinho, não deve ser uma pessoa violenta, porém deve ser uma pessoa, disse, cordato, inimigo de contendas, não avarento. Quem ama dinheiro não pode ser líder. O líder não deve amar o dinheiro, deve fazer as coisas por amor ao Evangelho. Deve governar bem a sua própria casa, deve criar seus filhos sob disciplina e com respeito, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como vai cuidar da casa do Senhor? Que não seja neófito. Neófito significa uma pessoa que acabou de nascer, ou seja, é uma pessoa que... Um líder da igreja não pode ser uma pessoa que não tenha experiência. Tem que ser alguém que já está há um bom tempo na jornada. Disse mais, versículo 7. Pelo contrário, é necessário que o líder, disse aqui, tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, os diáconos é necessário que sejam respeitáveis, pessoas de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não cobiçosos da sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Que características lindas, né, irmãos? Olha, se todos os líderes na igreja tivessem essas características, a igreja seria uma luz. Então, assim, somos chamados para trabalharmos cada dia com essas virtudes. Ninguém é perfeito. Todos temos falhas. Mas a gente tem que trabalhar, temos que nos esforçar para termos essas características. E quando se escolhe os líderes da igreja, na igreja adventista escolhemos uma vez a cada ano, né? No final do ano escolhemos novos líderes. A gente pensa, avalia sobre essas características, tá bom? Então vamos responder aí. Quais devem ser as qualificações dos líderes da igreja? Tudo aquilo que falamos, ou seja, eles têm que ser exemplos. Pergunta número 7. Quais são as marcas da identidade da igreja nos últimos dias? A igreja que aguarda a volta de Jesus tem duas características. E essas características estão aqui em Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler aqui o versículo 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Duas características importantes. A igreja diz que tem que guardar os 10 mandamentos de Deus, não só alguns, todos os mandamentos de Deus, e tem que ter a fé em Jesus. Se tem uma igreja que diz, olha, eu só acredito em Jesus, mas não guarda os mandamentos de Deus, então não está fundamentada de fato nos ensinamentos de Cristo. Tá? Então a igreja, ela se identifica por essas duas características. Pergunta número 8. Qual é a missão da igreja? Ah, pastor, é para ser uma luz. Sim, mas qual é o propósito de ser uma luz? Qual é o propósito de testemunhar? A resposta está aqui em Mateus capítulo 28. Vamos ler aqui o versículo 19 e 20. Disse assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus disse, olha, ide por todo o mundo e tem que acontecer 3 coisas. Fazei primeiro discípulos, faz discípulos. Depois de fazer discípulos, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois de batizá-los, continua-os ensinando nos caminhos do Senhor. Então a missão da igreja é isso.
A igreja tem que ir onde as pessoas estão, a igreja tem que discipular as pessoas, e vocês estão fazendo esse curso bíblico, não é por acaso, é o discipulado, vocês estão sendo discipulados para que você tenha seu encontro com Deus. Mas depois do discipulado, o que acontece? Diz que a igreja precisa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, daqui a 2 estudos a gente vai falar mais sobre esse tema, mas o batismo faz parte da missão da igreja. E na verdade, o trabalho do discipulado não termina só com o batismo. Após o batismo, disse, olha, e ensinem todas as coisas que eu vos tenho lhes deixado. Ou seja, após o batismo, continua um trabalho de aprendizagem. Então, essa é a missão da igreja. Basicamente, deixa eu ver aqui, a sua tarefa de vocês está aqui já na página 40. Essa foi a nossa última pergunta. Então, a igreja, é por isso que é fundamental. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Eu gostaria de lhes convidar para que vocês façam parte de uma igreja, visitem uma igreja, aonde você estiver. Se você mora aqui em Matupá, você conhece, temos aqui 2 igrejas aqui na cidade. Você mora lá em Peixoto, temos igrejas lá em Peixoto, lá na União do Norte, não importa o lugar. Vai lá na igreja, nos faça uma visita. Participar da igreja, dos cultos, é tão maravilhoso, é tão lindo. Você nunca vai sair do jeito que você entrou. A igreja é um lugar, como eu disse, é um oásis nesse deserto. A igreja é um refúgio no meio desse mundo tão tempestuoso. Então, se você está convidado, faça parte da igreja, faça parte do rebanho do Senhor, faça parte da videira. Deus venha abençoar a cada um de vocês. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado porque um dia andávamos perdidos, mas o Senhor nos trouxe, Senhor, com palavras de amor, através da sua palavra. Hoje, Senhor, fazemos parte do rebanho da tua igreja. Estamos, Senhor, hoje cumprindo a missão de sermos uma luz, de sermos o instrumento que o Senhor está usando. Eu queria, Pai Santo, te pedir uma bênção sobre cada uma das pessoas que estão ali assistindo a mensagem. Que elas venham, Senhor, desfrutar as bênçãos de fazer parte da comunidade religiosa. Que elas venham, Senhor, experimentar as bênçãos de frequentar a igreja. Querido Deus, abençoe cada um dos nossos amigos que estão estudando a Bíblia, por favor. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês. Até a próxima lição, viu?